Olá, queridos alunos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina Hermenêutica Bíblica. Desta feita, nós iremos estudar sobre gêneros literários, parte 1. Reconhecemos que esse é um assunto muito vasto, amplo, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela possui vários gêneros literários, e nessa matéria não temos como dar conta de todos esses gêneros literários. E para facilitar a nossa aula, eu quero aqui compartilhar, né, a tela, o conteúdo daquilo que nós preparamos para a aula de hoje, ok? Então, deixa eu expandir aqui a apresentação. Ok, muito bem. Vamos lá, então estamos prontos aqui. Como eu falei, o assunto de hoje será gêneros literários, parte 1. Na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos estudar a parte 2 desse assunto que é vasto e amplo. Quero começar a aula de hoje fazendo uma colocação inicial, ou introduzir o assunto da seguinte maneira. Até aqui, estudamos aquilo que os estudiosos chamam de hermenêutica geral. O que é hermenêutica geral? Com certeza você deve lembrar, não é? Ela consiste em princípios empregados na interpretação de todos os textos bíblicos. Fazem parte, né, da hermenêutica geral as análises histórico-cultural, contextual, a análise léxico-sintática, né? Também a análise teológica. Então, a hermenêutica geral são princípios que são aplicáveis a todo o texto da Bíblia. Nesta aula, porém, iremos nos concentrar na hermenêutica especial ou hermenêutica específica, que estuda princípios de interpretação de formas literárias especiais, como uma parábola, uma narrativa, né, uma profecia, uma carta, enfim. Então, a hermenêutica especial, ela estuda esses princípios específicos ligados a esse gênero. Só lembrando, né, aquilo que nós já afirmamos, que a hermenêutica especial, para você estudar ela, né, pressupõe que você já conhece a hermenêutica geral, porque a hermenêutica geral, ela está, de certa forma, implícita na hermenêutica especial. Essa é a relação entre elas, como nós vimos em alguma aula aí que tivemos, tá bom? Então, vamos avançar. Os bons comunicadores empregam uma variedade de dispositivos para ilustração, esclarecimento, ênfase e manutenção do interesse do auditório. Os escritores e oradores bíblicos também usam esses esquemas ou esses recursos, né? Os autores bíblicos, e aí é um pressuposto que nós temos na interpretação, né? Eles sabiam comunicar a mensagem que eles estavam para comunicar. E aí, para, então, passar ou transmitir essas mensagens, eles empregaram uma variedade de dispositivos, ou uma variedade de gêneros literários, ou formas literárias. E com o objetivo de ilustrar, esclarecer, enfatizar e manter também o interesse do auditório. A Bíblia não só tem um gênero, embora seja uma grande narrativa, mas dentro dessa grande narrativa nós temos diferentes gêneros, como a profecia, como parábola, como literatura apocalíptica, como evangelhos, não é? Enfim, nós temos metáforas, vários e vários recursos, gêneros literários, como também recursos linguísticos, não é? De acordo com o professor Helder Cardim, que escreveu esse livro aqui de hermenêutica, né? Um material muito interessante da Vida Nova, se você puder adquirir, é importante. Ele diz assim: na verdade, em dependência do conteúdo da mensagem e do propósito que ela visava atingir, a verdade divina tomava uma roupagem literária específica. Então, de acordo com o que o professor, o escritor Helder Cardim está colocando, o conteúdo da mensagem e o propósito da mensagem, né, era importante e, digamos assim, influenciavam na maneira como o autor ia usar a roupagem literária. Por roupagem literária é o gênero literário, ok? Então, independência do conteúdo e do propósito que o autor visava atingir ou alcançar, ele empregava um certo gênero ou tipo de literatura. A gente vai ver isso
a partir de hoje, em 2 gêneros que nós vamos começar a estudar. Quando vamos estudar um texto bíblico, um dos primeiros passos a ser dado é verificar qual é a forma literária, isto é, qual é o modo pelo qual o autor expressa as verdades de Deus. A determinação desse item irá facilitar muito o entendimento do mesmo, pois cada gênero literário, presta atenção nisso, aluno, cada gênero literário tem suas regras de interpretação. Isso aqui nos faz lembrar da disciplina Métodos de Estudo Bíblico, de MEB, né? Nós aprendemos na parte da observação que é importante para nós compreendermos um texto bíblico. Antes disso, nós sabemos qual é a forma de literatura, ou o gênero literário através do qual o autor bíblico ele se expressou. Então, é muito importante você conhecer, né, o gênero literário. Como diz aqui, esse é um dos primeiros passos quando você vai estudar a Bíblia, é verificar qual a forma literária, ok? Isso é importante, isso evita certos erros de interpretação e também de aplicação. Eu poderia afirmar que muitos erros de hermenêutica ou erros de interpretação poderiam ser evitados se as pessoas soubessem, tivessem uma certa noção de gêneros literários e levassem em consideração o tipo de literatura em que elas estão pregando, dando estudo. Isso seria muito importante, porque isso vai falar muito da maneira como o autor vai se expressar. Algumas formas literárias presentes na Bíblia. Nós vamos apresentar, digamos, as principais formas literárias presentes na Bíblia. Isso não quer dizer que não existam outras, porque a Bíblia é um livro, né, riquíssimo em variedades literárias, ou em vários tipos de gêneros literários. Há muitos mesmo. E nós vamos apresentar aqui os mais comuns, ok? Narrativa. Talvez seja o gênero literário predominante, né? Como eu disse, a Bíblia como um todo pode ser considerada uma grande narrativa, dentro da qual nós temos vários outros gêneros literários. Mas o gênero literário que predomina na Bíblia, vamos assim dizer, é a narrativa. Por exemplo, os livros de Gênesis, que falam sobre a narrativa da criação, da origem da humanidade, do pecado, da salvação. O livro de Êxodo, que narra, né, a libertação do povo de Deus do Egito. E Josué, que narra, como sabemos, a conquista do povo da Terra Prometida, né? Quando o povo entra na Terra Prometida e quando o povo também toma posse, inicialmente ali, da Terra Prometida. Então, esses livros, no Novo Testamento também nós temos alguns exemplos de texto narrativo. A poesia, e aí a poesia, o maior exemplo na Bíblia de poesia é o livro dos Salmos, né? Temos também a parábola, por exemplo, Jesus nos evangelhos, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, utiliza muito. É importante a gente lembrar que parábola não é algo apenas do Novo Testamento, mas no Antigo Testamento nós também temos. Podemos identificar isso, por exemplo, no profeta Isaías. No livro do profeta Isaías, ele se utiliza também de parábolas. Profecia, uma parte considerável da Bíblia Sagrada, pode ser considerado como um texto profético. Aqui nós temos Daniel, né, principalmente uma parte de Daniel, né, ou a segunda metade de Daniel é profecia, né? O livro de Ezequiel também. E só um detalhe importante para que eu não esqueça, é importante registrar que às vezes você tem um livro narrativo que dentro dele você tem poesia, que você pode ter parábola ou profecia. Isso pode acontecer, ok? Ou também, num livro profético, você pode ter uma narrativa, uma poesia, uma parábola. Essa dinâmica ela é muito interessante, né? Lei, por exemplo, as estipulações da aliança no livro de Êxodo, no livro de Levítico, né? Sabedoria, aí nós temos os 3 principais livros de sabedoria, né? Ou livros de sapiência, né? O livro de Jó, Provérbios e Eclesiastes. Nós temos também alguns salmos que são considerados salmos de sabedoria, porque a ideia é levar o leitor à reflexão, né? É levar o leitor a considerar Deus, considerar a realidade do mundo e da vida. Nós temos o Evangelho. Evangelho, irmãos, é um gênero literário.
Embora haja, de certa forma, narrativa presente nos evangelhos, mas evangelho, como diz um certo autor, é uma biografia teológica. Então, evangelho é um gênero literário. Epístola, cartas, né? Aí nós temos o maior autor de cartas na Bíblia Sagrada, com suas 13 cartas, o apóstolo Paulo, né? Apocalipse, que interessante, às vezes as pessoas misturam, né? Acham que Apocalipse é apenas profecia. Apocalipse envolve profecia. Apocalipse também envolve carta e Apocalipse envolve Apocalipse. Então, Apocalipse, de certa forma, é uma mistura de pelo menos desses três gêneros: a profecia, a carta e a própria literatura apocalíptica, né? O maior exemplo é o livro de Apocalipse. E aí também nos chama a atenção porque há, de certa forma, trechos apocalípticos em Daniel, em Ezequiel, no livro de Mateus, né? E nos outros evangelhos também, ok? Então, esses são os principais gêneros. Diferenças de gênero literário. Os gêneros literários da Bíblia são bem diversos, como vimos. Vimos os principais, mas temos outros, exigindo uma abordagem diversificada. Por exemplo, não há como ler o livro de Cantares com a mesma lógica com que lemos Romanos. A hermenêutica geral, presta atenção nisso, a análise do contexto histórico, cultural, a análise da língua, a análise da geografia, né, da gramática, da teologia, são princípios que podemos aplicar tanto ao livro de Cantares quanto a Romanos. Mas há particularidades desses livros que essa, podemos dizer, hermenêutica geral, ela não dá conta. Por isso que nós precisamos da hermenêutica especial. São regras específicas aplicadas a esses livros, à natureza desses livros. Não é um livro, de certa forma, de poesia e uma carta, né? Agora a gente vai ver rapidamente o gênero que vamos estudar essa semana, que será a narrativa, um dos, né? A narrativa. E o professor Helder Cardim, mais uma vez citando, né, aqui o seu livro que eu já apresentei, certo? Ele diz assim: o gênero narrativo é encontrado na maior parte da Bíblia, pois não apenas as histórias do Antigo Testamento, como também longas porções dos evangelhos e livro de Atos foram escritos nesse estilo de composição. Ao contar uma história carregada de detalhes e ênfases, o autor bíblico não apenas narrava fatos, mas também expressava as ações e reações de Deus e do povo, bem como os resultados provenientes de tais ações e reações. Essa primeira parte nós já falamos, né, que é um gênero muito utilizado e encontrado na maior parte da Bíblia, mas essa segunda parte aqui dessa colocação me chama a atenção. Quando o Helder Cardim, ele diz que ao contar uma história, narrar é exatamente você contar uma história carregada de detalhes e ênfase. O autor bíblico, como Moisés e outros autores mais que escreveram histórias, né, não apenas narrar fatos. A narrativa é você narrar fatos, ou uma história é narrar fatos. Mas no caso da narrativa bíblica, não só é narrar fatos, é também expressar as ações e reações de Deus. Então, há teologia nas narrativas bíblicas. Há um ensinamento de quem Deus é, de quem o povo é, da realidade desse mundo nas narrativas. Então, isso é muito importante, você olhar as narrativas bíblicas como fatos que são narrados e que expressam as ações de Deus, do povo, bem como os resultados provenientes de tais ações e reações. Isso nos ajuda, irmãos, a ler as narrativas bíblicas com outros olhares, né? Ou com outro olhar, a ver a profundidade da narrativa bíblica e a intenção que o autor tinha de que, de alguma maneira, apresentar princípios, apresentar ensinos sobre o caráter de Deus, o povo de Deus, a realidade desse mundo, o pecado e coisas do gênero. Narrativas do Antigo Testamento, seu emprego apropriado. Uma das atividades dessa semana é a leitura obrigatória de um dos capítulos desse livro, Entendes o que Lês. Essa é uma outra ferramenta que você precisa ter para estudar a Bíblia. É um livro de interpretação bíblica. E aí tem um capítulo em que o autor vai tratar sobre as narrativas do Antigo Testamento, e que vocês farão, com a graça de Deus, a leitura desse capítulo, porque também vai ajudar vocês
a fazer uma das atividades dessa semana. E o que é que vocês vão ver, em linhas gerais, nesse capítulo desse livro que vocês vão ler? Vocês vão ver a natureza das narrativas, ou seja, o que são as narrativas bíblicas, principalmente as narrativas do Antigo Testamento, né? Como vimos, boa parte da Bíblia, principalmente boa parte do Antigo Testamento, foi escrito em forma narrativa. Outra coisa, características da narrativa hebraica. O que é que diferencia a narrativa hebraica das demais narrativas, da narrativa ocidental, da nossa narrativa? Então, vocês vão ver as características da narrativa hebraica. Lembrando que o Antigo Testamento foi escrito predominantemente em hebraico. Lendo nas entrelinhas também, é um tópico que vocês vão ver. Algumas precauções finais. O autor aqui vai dar orientações, né, alguns cuidados que nós devemos ter com narrativas. Abrindo um parêntese, irmãos, a gente vê muito hoje pessoas pregando em narrativas, mas interpretando e fazendo aplicações inapropriadas acerca das narrativas. O povo de Deus gosta muito de narrativas, né? É um gênero muito rico que o povo escolheu para contar suas histórias. É uma maneira de ensinar, como vimos, sobre a pessoa de Deus, sobre o plano de Deus. Mas um cuidado que a gente tem que ter ao interpretar é que a gente precisa conhecer a narrativa para poder extrair os princípios ali e sermos bons intérpretes. Princípios para a interpretação das narrativas são importantes. As pessoas gostam das narrativas, usam muitas narrativas, mas poucas pessoas buscam conhecer a hermenêutica das narrativas, ou como interpretar as narrativas bíblicas. O outro gênero que vocês vão estudar é o gênero poesia, né? A poesia também está presente na Bíblia, né? Os judeus, eles usavam a poesia não apenas por causa de sua beleza estética, mas também por causa de sua eficácia como um meio de facilitar a comunicação da mensagem. Por meio da poesia, os aprendizes memorizavam conceitos fundamentais sobre Deus, sobre a história de Israel, ou até mesmo sobre as mensagens proféticas em sua íntegra. Então, diferentemente da nossa cultura, em que muitas vezes a poesia é apenas uma beleza estética, a poesia bíblica, né, ou na cultura bíblica, a poesia era um meio de facilitar a comunicação da mensagem, e por meio da poesia, ou seja, a poesia era um instrumento, um recurso literário. Os aprendizes memorizavam conceitos fundamentais sobre Deus, a história de Israel, seu próprio povo, né? E até mensagens proféticas em sua íntegra. Ou seja, a poesia era algo sério na cultura hebraica. Poesia falavam de teologia, de quem Deus é, falava da história do povo, a história da salvação, né? E traziam até mensagens proféticas para o povo. A poesia hebraica difere da nossa. Além do propósito, né, não ser algo meramente estético, mas de trazer ensinamentos, instruções sobre Deus e sobre o seu povo, ela difere também da nossa porque não depende de rima ou ritmo, como geralmente é a nossa poesia. O fator principal, ou o coração da poesia hebraica, é o paralelismo de pensamento, né? Essa ideia de correspondência. Eu vou passar uma outra leitura também desse livro, certo? Entendes o que leis? Essa leitura não vai ser obrigatória sobre poesia, mas se vocês pudessem, irmãos, fazer, seria muito interessante, porque muita gente prega no livro dos Salmos, muita gente gosta de poesia, e poucas pessoas, né, assim como na narrativa, param para estudar a poesia, né, param para entender o contexto, a mensagem que aquela poesia quer transmitir. E se vocês, como eu disse, puderem fazer essa leitura, seria de grande proveito, mas ela não vai ser obrigatória. Aqui, a leitura obrigatória vai ser sobre a narrativa bíblica, ok? Então, o fator principal é o paralelismo, ou seja, as ideias de uma linha se equilibram com as da seguinte. Na leitura, vocês vão poder conhecer um pouco mais do conteúdo da poesia hebraica. Requisitos básicos para estudar os salmos. Veja, quando você vai estudar, pregar, ao aconselhar, né, usar um salmo também para trazer consolo, orientação para alguém, orar um salmo, né, fazer um estudo no livro dos salmos, que é muito utilizado, porque os salmos, de maneira geral, era considerado como o inário do povo de Deus. E ali você tinha teologia, você tem orações, lamento, alegria, não é?
Então, vamos ver algumas orientações. Primeiro, estudar o contexto histórico do Salmo e ler a introdução do mesmo. Eu sei que nem todos os salmos deixam explícito qual o contexto histórico em que ele foi escrito, né? Alguns sim, mas é importante estudar o contexto histórico ou o contexto literário, ler a introdução do salmo, entender o salmo à luz do seu contexto, descobrir a ideia central do salmo, a ideia principal que o autor quis transmitir a partir da música, da poesia, né? E expressar esta ideia numa afirmação concisa e clara. Identificar o tipo de paralelismo, se houver, isso é importante, né? Porque, como vimos, é talvez o principal recurso literário da poesia hebraica, é o paralelismo. Então, identificar o tipo de paralelismo, por que o autor usou aquele paralelismo, né? O que é que ele quer comunicar com o paralelismo? Identificar as figuras de linguagem presentes, se é uma hipérbole, né, um exagero, se é uma figura em que o autor ele está querendo chamar a atenção, se ele apresenta Deus como uma rocha, como um pastor. Então, identificar as figuras de linguagem presentes. Poesia utiliza muitas figuras de linguagem. Evitar isolar textos dentro do salmo. Às vezes isso é muito comum, as pessoas pegarem um versículo e tentar entender aquele versículo de forma isolada e trazer certas aplicações. O salmo precisa ser entendido dentro do seu contexto. Identificar o tipo de salmo, a classificação. Nessa leitura, vai ajudar você a entender a classificação do salmo. Há vários tipos de salmos, né? Salmos de sabedoria, salmos de lamento, enfim. Isso é importante você conhecer isso. E sua função para, a seguir, entender sua aplicabilidade. Para aplicar bem um texto, eu preciso estudar esse texto à luz do seu contexto. No caso do salmo, eu preciso também identificar o tipo de salmo. Irmãos, eu queria terminar essa aula breve falando para vocês sobre a Declaração de Chicago sobre hermenêutica bíblica. Essa declaração é do ano de 1982. Veja o entendimento que esses irmãos tiveram sobre a Bíblia, especificamente a interpretação da Bíblia. Eles disseram assim: afirmamos que a Escritura comunica a verdade de Deus para nós, verbalmente, através de uma ampla variedade de formas literárias. Nós podemos ver aqui, né, aqueles dois aspectos ou duas naturezas da Bíblia: a natureza divina, a natureza humana da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, ela comunica a verdade de Deus, mas ela o faz através de uma ampla variedade de formas literárias ou de gêneros literários. Afirmamos que o conhecimento das categorias literárias, narrativa, profecia, carta, evangelhos, literatura apocalíptica e por aí vai, da forma e estilística das várias partes da escritura é essencial para a exegese adequada. Olha o que eles estão dizendo, irmãos. O conhecimento das categorias literárias, da forma e estilística das várias partes da Bíblia é essencial para a exegese. Lembra o que é exegese? É extrair a mensagem do autor a partir do seu texto, né? Ver qual a intenção original do autor e conhecer as formas literárias é fundamental para a exegese bíblica. E, portanto, nós valorizamos a crítica literária como uma das muitas disciplinas de estudo bíblico. Então, para estudar a Bíblia, você precisa conhecer literatura ou gêneros literários. E, por fim, afirmamos a necessidade de interpretar a Bíblia de acordo com o seu sentido literal ou normal. Poesia como poesia, narrativa como narrativa, lei como lei, carta como carta, evangelho como evangelho, profecia como profecia. O sentido literal é o sentido histórico-gramatical, né? Falamos sobre isso, o método histórico-gramatical de interpretação, isto é, o significado que o escritor expressa. A interpretação literal leva em conta todas as figuras de linguagem e formas literárias encontradas no texto. Irmãos, era isso que nós tínhamos, né, para essa aula. Espero que seja uma aula proveitosa, que você possa fazer as atividades, porque isso vai providenciar mais recursos para vocês na leitura, interpretação e também aplicação adequada da Bíblia à sua vida e à vida de outros. Que Deus abençoe sua vida.